dos grandes assuntos do momento é o crime organizado. Se agigantou. O senhor foi o secretário de Segurança Pública daqui do estado de São Paulo, enfrentou o crime organizado aqui. E o que eram rebeliões estaduais, no Rio, a Bahia, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, agora tentaram fazer uma rebelião nacional, né? Quais as informações que o senhor tinha sobre o crime organizado? Existe mesmo o envolvimento de político? O enraizamento do crime organizado é tão forte assim? Olha, você sabe que nas vezes que eu fui secretário da Segurança... Né? No seu governo se criou um ministério para cuidar... Da Segurança, claro. Que eu lamento até, foi eliminado, né? Sim. Foi eliminado. Mas quando eu fui secretário de Segurança, Zé Maria, uma vez em 84, 85, né? 84, 85, 86... E depois a outra vez em 91, 92, logo depois do episódio do Carandiru. 92, depois do episódio do Carandiru. Não havia crime, organização criminosa, sabe? Havia crime, sim, mas individualizado, digamos assim, né? As organizações criminosas surgiram depois, tanto que me fizeram, chegando à presidência, a criar o Ministério da Segurança Pública, não é? Que, lamentavelmente foi eliminado. O Raul Júnior, eu levei ele para lá, fez um belíssimo trabalho, não é? Durante todo o período, chamando, viu, os secretários da segurança, organizando o combate à segurança pública, o crime organizado, porque ele não é só nacional, ele não só ultrapassa as fronteiras do Estado, mas ele é transnacional, ele ultrapassa as fronteiras do país. Então você precisa ter no plano federal um organismo que coordene essas atividades todas. É tão forte assim o crime organizado? Sem dúvida. Sem dúvida. Hoje, e olha, você perguntou se eles preparam gente para classe política. Eu não tenho informações seguras, mas ouço dizer que muitas vezes tem gente que banca... Estão em faculdades de direito, cursando faculdades de direito, custeados pelo PCC e outras organizações, para prestarem concursos. Aí, o juiz, promotor e se elegerem parlamentares. E hoje não adianta você prender, porque você prende, eles comandam o crime de dentro do sistema carcerário. Eu queria pegar uma carona na pergunta do Zé Maria. A gente sente uma certa hesitação desse governo em fazer uma condenação mais explícita, um enfrentamento, inclusive verbal, mandando uma mensagem de que devem ser transferidos em isolamento os líderes das organizações criminosas. Até que ponto o senhor foi secretário da Segurança Pública por 2 vezes em momentos difíceis do país e do estado de São Paulo? Até que ponto uma mensagem equívoca em que o crime organizado acha que pode dialogar, que tem possibilidade de negociar com o governo, enfraquece esse combate e esta ação? Deixa eu pegar a carona no Capês, porque o senhor falou do Ministério de Segurança Pública do seu governo. Teve 4 anos de governo Bolsonaro também com um discurso muito duro em relação ao crime. Houve uma mudança agora, que é isso que o Capês está fazendo menção. Eu, evidentemente, estou de acordo com o que vocês estão dizendo, né? Você precisa combater com setores de inteligência, não é só o combate físico, né? Você precisa ter instrumentos de inteligência para identificar todos os pontos das organizações criminosas para combatê-las, não é? Por exemplo, no meu governo, houve um dado momento, o Rio de Janeiro estava tão tumultuado em matéria de segurança que eu decretei intervenção específica na área de segurança pública. E até interessante, foi uma intervenção negociada. Eu chamei o Pezão, o governador Pezão, que era o governador do Rio de Janeiro, e disse: Pezão, vou ter que decretar intervenção na área de segurança. Ele disse: ótimo, para mim me ajuda, não é? Sim. Foi isso, foi negociada. E nós fizemos uma intervenção lá que organizou administrativamente a segurança pública no Rio de Janeiro, que não é fácil, mas organizou administrativamente. Ainda os governadores que vieram depois, o Witzel e depois o Castro, né, o Cláudio Castro, eles de vez em quando me dizem: olha, ainda hoje nós compramos material e instrumental para a segurança pública com as verbas que aquela intervenção gerou naquele episódio da intervenção federal. Então você precisa ter uma intervenção, um combate. Primeiro precisa ter um organismo especial, sabe? Eu confesso a vocês, lamento dizê-lo, né? Mas essa história de justiça e segurança pública, eu acho que segurança pública tem que ser um setor determinado, né? Eu acho que isso ajuda bastante, né? O ministro da Justiça foi convidado a comparecer na Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante da Câmara, e foi assintoso, foi desrespeitoso, irônico, até com relação ao convite.
O senhor já foi presidente da Câmara. O Arthur Lira não deveria tomar uma providência? Na verdade, é um desrespeito a quem tem mandato popular e é uma comissão permanente. Ele foi convidado. Ele não deveria agora ser convocado diante de um procedimento, eu diria, irônico com relação aos deputados, inclusive com o deputado Nicolas Ferreira sendo ali humilhado publicamente pelo deputado Janones. Presidente, e o fato de um ministro da Justiça e Segurança Pública aí no Complexo da Maré, onde a polícia só entra com reforço, que tipo de mensagem isso passa? Porque ele está negando, dizendo que não, foi encontrar com lideranças populares. Pode até ser, mas a forma como isso se deu chama atenção, poderia ter ido com mais segurança. Aí vem de novo essa comparação que a gente está vendo nas redes sociais. Houve uma ação muito dura em relação aos manifestantes e muitos deles depredaram patrimônio público, isso é crime, não há nenhuma dúvida em relação a isso. Uma reação muito dura e não se vê exatamente o governo com essa preocupação, o Ministério da Justiça, em relação ao tráfico de drogas nas comunidades que estão, na verdade, alijadas de qualquer cidadania, porque elas são comandadas por criminosos. Reféns. Exato, são reféns, sitiadas, inclusive, né? Que mensagem isso passa? Porque como é que o governo vai liderar o combate ao crime nacional? Bom, eu não sei, eu não conheço os pormenores de como o ministro conseguiu entrar lá. Parece que só com 1 ou 2 seguranças, uma coisa assim. 2 carros apenas. Isso. Eu não sei como é que isso se deu. No meu tempo, eu tenho que invocar o meu tempo, né? Quando houve a intervenção, toda vez que iam entrar nas favelas, faziam-se acompanhar com o pessoal do desenvolvimento social, da área de desenvolvimento social, porque você precisa ter também fatores sociais, amparo social para aquelas populações, porque se os criminosos comandam uma parte lá da população, eles têm que ter um amparo social do governo. Então ia o pessoal da segurança, né, da intervenção, mas ia o pessoal do Ministério do Desenvolvimento Social. Iam todos para o Rio de Janeiro. Eu não conheço bem esses episódios, como é que o ministro conseguiu entrar lá. Sozinho, sem ter... Na favela da Maré, entrar sem trocar tiro de metralhadora com crime organizado, porque houve algum tipo de acordo para que ele fosse. E aí a questão do Piotr, que tipo de conversa que houve preparatória, independentemente do mérito daquela reunião com aquela ONG, que tipo de acordo e conversa foi feita com crime organizado? População com acesso à arma, o senhor defende, que foi uma bandeira do governo passado e agora é uma proposta completamente oposta do governo atual? Eu acho que a história de armas é sempre uma coisa complicada. Eu, quando fui secretário, quando fui presidente mesmo, eu defendia a possibilidade de armas. Você vê gente que mora em fazenda ou que mora em certas regiões, tem que ter arma para se defender, não é? Agora, eu não defendo a proliferação das armas. Porque o que houve, lamento dizer, não é? Mas o que houve num dado momento foi a propaganda no sentido de comprar armas, não é? Eu me lembro do juiz Otávio Gonzaga, que foi secretário da Segurança Pública em São Paulo. Ele dizia, olha, você não deve ter uma arma em casa, porque se entrar um bandido, ele está muito mais preparado para causar-lhe um mal do que você, como dono da arma, né? Então, não acho que digamos, essa divulgação extraordinária que houve em relação à compra de armamento fosse útil. Não acho que tenha sido útil. Eu até confesso, eu, por exemplo, não compraria uma arma, porque eu sei que se eu quisesse usar arma, eu saio perdendo, né? Então, não acho que tenha sido útil. O desarmamento, você vê nos Estados Unidos, né? O que acontece com a história de um armamento livre. Tem pessoas enlouquecidas lá, de repente entram no local, matam não sei quantas pessoas, etc. Não acho útil, confesso que não acho útil.